Vou ler o versículo 8. A carta à igreja de Filadélfia. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Então nós vemos que ainda que nós venhamos ser fraquinhos na fé, mas nós precisamos perseverar até o fim. Em Daniel 12, a palavra de Deus diz que nós seríamos provados, purificados e embranquecidos, mas aqueles que perseverassem até o fim, estes seriam salvos. Então nós precisamos, ainda com pequena força, perseverar na presença de Deus. E eu tenho visto que muitas das vezes há pessoas que têm um encontro com Deus, mas na comunhão ele tem dificuldade de relacionamento, ele não consegue perdoar o seu irmão, e daí ele se afasta de Deus. E fica muitas das vezes acusando que ele saiu por isso, por aquilo. A realidade é, o homem sai da presença de Deus porque o homem é orgulhoso, o homem é arrogante e ele não consegue perdoar. Um dia o apóstolo Pedro perguntou para Jesus quantas vezes ele precisaria perdoar o seu irmão. Jesus respondeu para ele, 70 vezes 7. Nós precisamos perdoar em todo o tempo. Nós precisamos reconhecer que nós temos uma maldade muito grande em nosso coração. A maldade é tão grande que nos impede de perdoar o irmão. Então nós precisamos nos dobrar diante de Deus, nos humilhar diante dele, reconhecer que nós temos um coração mau, que nós temos um coração que tem dificuldade para perdoar. Porque eu já passei por situação como essa. No princípio, até eu me encontrar com o Senhor verdadeiramente, eu passei por muitas situações como essa. E eu perguntei para uma pessoa que estava na frente do trabalho, que ela viesse estar tirando uma palavra para mim. E ela tirou a palavra. E naquela palavra dizia que era um funeral. E ela perguntou o que é que aconteceu. E eu não queria dizer para ela, porque era algo que tinha acontecido ali na nossa comunidade. E então, passou alguns dias. E quando eu fui novamente conversar com ela, Deus usou a vida dela de uma maneira tal. E ela disse que o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. Então, cada um de nós tem um espinho na carne. O espinho na carne é uma fraqueza que nós temos, que o inimigo vai usar de todas as maneiras para nos tirar da presença de Deus. E nós não podemos nos deixar levar por isso. A partir do momento que nós sabemos que o inimigo vai guerrear, vai lutar até o último momento para fazer com que nós venhamos perder a nossa salvação, nós precisamos reagir. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus e reconhecer que nós somos pecadores, que nós somos carentes da glória de Deus, que sem Ele nós perderemos a nossa salvação. Então eu respondi para ela, verdadeiramente só Deus pode fazer. E naquele dia eu voltei para casa da mesma maneira. Eu não vi nenhuma mudança. E quando amanheceu o dia seguinte, eu acordei, eu era uma nova criatura. Porque quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, Ele trabalha em nossas vidas. No dia seguinte, eu não levantei como no dia anterior. Eu tinha meu coração totalmente limpo e preparado para continuar a minha caminhada. Porque o coração do homem, ele é enganoso. E nós precisamos conduzir a nossa vida através da palavra de Deus. Porque Deus é santo. Mas nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Aqui nós vamos ver aqui
em Apocalipse capítulo 3, o versículo 20. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É isso que o Senhor quer, que nós venhamos abrir a porta do nosso coração para que ele possa entrar e passar a conviver conosco, a nos ensinar verdadeiramente o caminho. Porque no dia que Jesus ascendeu aos céus, ele viu que os apóstolos estavam muito tristes. Eles estavam tristes porque iam se separar de Jesus. Então Jesus disse para ele: não fiqueis tristes, enviarei para vós o Espírito Santo de Deus. Então aquele que conhece a Deus, aquele que entregou a sua vida a Jesus, virá sobre ele o Espírito Santo de Deus, que o convencerá do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então a palavra diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então nós precisamos abrir o nosso coração para Jesus, reconhecer o sacrifício que ele fez naquela cruz para perdão dos nossos pecados e a partir daí alcançar a graça bendita da salvação eterna. Porque a salvação não é por merecimento, para que ninguém venha se gloriar, não é pela caridade, não é pela bondade, porque não há ninguém bom, não há ninguém que busque a Deus mediante a palavra de Deus. O homem jamais deve se orgulhar por coisa alguma. Eu vou ler aqui. Em Jeremias, capítulo 9, a partir do versículo 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se glorie, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então o homem não deve se orgulhar por nada. Se ele é rico, se ele é pobre, se ele tem casa, se ele tem carro, haja o que houver. A única coisa que o homem deve se gloriar é em conhecer a Deus, porque é através do Senhor que nós alcançaremos a graça da salvação. A salvação não é por merecimento, para que ninguém venha se gloriar. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.